Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, nos últimos dias, a imprensa publicou notícias sobre a temperatura média global, não só dos oceanos, assim como da atmosfera. E mais uma vez, alertando a comunidade internacional sobre os sucessivos recordes de temperatura que foram quebrados em várias partes do mundo no ano de 2023. E o mesmo já está acontecendo no ano de 2024, e olha que nós ainda estamos no início do terceiro mês do ano, março de 2024. Esta aula está sendo gravada no dia 9 de março de 2024 e o objetivo desse vídeo é falar sobre a temperatura dos oceanos, assim como a temperatura do ar atmosférico, fazendo uma análise daquilo que está ocorrendo e dos fatores responsáveis pela elevação não só da temperatura do mar, assim como da temperatura do ar. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, para iniciarmos o nosso encontro, nada melhor do que essa imagem elaborada pela NASA, referente à temperatura média global nos meses de verão nos dois hemisférios. Claro que isso aqui, na verdade, é uma montagem, até mesmo porque quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. E quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. E sendo assim, a NASA elaborou esse mapa com o intuito de mostrar a temperatura média global na superfície do planeta nos meses de verão no hemisfério norte, assim como no hemisfério sul, no ano de 2023. Então, como é possível perceber pela tonalidade amarelada variando para o vermelho escuro, que a maior parte do nosso planeta no ano de 2023 registrou temperaturas no verão bem acima da média. Aqui do lado direito nós temos uma escala em que é possível analisar a variação da temperatura média do nosso planeta nos meses de verão nos dois hemisférios. E sendo assim, esta imagem tem por objetivo mostrar a vocês que existe um aquecimento global em curso e que é preciso nós adotarmos medidas para conter o aumento da temperatura média do nosso planeta, de forma a impedirmos que no futuro a humanidade, assim como outras espécies vivas do planeta, sofram com as mudanças climáticas que acompanham a elevação da temperatura global. Então, moçada, agora nós vamos analisar aqui a temperatura do ar na superfície, anomalia no mês de fevereiro de 2024, encerrado recentemente. Então, o mês de fevereiro registrou uma temperatura média a nível de superfície de 13,54 graus, ou seja, 1,77 graus acima da temperatura média da era pré-industrial. Ora, se através dos encontros que têm sido realizados
não só dentro da esfera governamental, envolvendo chefes de Estado, para adotarmos medidas de contenção do aquecimento global e também as convenções sobre mudanças climáticas que estão em curso no nosso planeta. O Acordo de Paris, que também previu que os países, os governos, unissem esforços para conter o aquecimento global, impedindo que esse aquecimento global ultrapassasse 1,5 graus da temperatura média que existia na era pré-industrial. Então, se nós já estamos registrando uma temperatura de 1,77 graus acima da era pré-industrial, isso quer dizer que os esforços até então realizados têm sido insuficientes para conter o aquecimento do nosso planeta e as consequências advindas desse aquecimento que estão inseridas dentro do contexto das mudanças climáticas em curso na Terra. Então, esse mapa aqui, ele mostra, através dessa escala aqui, um padrão totalmente fora, vamos dizer assim, daquilo que é normal para, sobretudo, o inverno no hemisfério norte. Vocês reparem o seguinte, que o inverno na porção central da América do Norte e no nordeste dos Estados Unidos, sudeste do Canadá, também nordeste do Canadá, centro-norte do Canadá e até mesmo no Alasca, ele registrou temperaturas médias que em alguns pontos ficaram entre 4 e 6 graus acima da média para essa época do ano. Lembrando que no hemisfério norte nós estamos no período do inverno. Repare que em boa parte da Europa as temperaturas médias também ficaram acima de 2, 4, chegando até próximo de 6 graus acima da média. E eu chamo a atenção de vocês para um outro fato importante. Repare aqui na região do Ártico, no extremo norte, sobretudo da Europa e da Ásia, onde essas temperaturas ficaram acima dos 6 graus da média registrada para essa época do ano. Nós já estamos agora, lembrando que hoje é dia 9 de março de 2024, no finalzinho do inverno do hemisfério norte. Então, teremos o início da primavera e se esse padrão de mudanças climáticas for mantido, nós teremos uma primavera registrando temperaturas bem acima da média em várias partes do hemisfério norte. Claro que vocês poderiam me mostrar o seguinte, mas professor, repare que na parte centro-leste da Ásia, principalmente na parte central, sobretudo na Mongólia e na China, nós tivemos temperaturas abaixo da média. Professor, observa lá a região de Vladivostok, o litoral do Pacífico, e o nordeste da Rússia. Repare como a temperatura também ficou abaixo da média. E observe, mestre, que lá na Antártida, sobretudo na Antártida Oriental, essa temperatura ficou também abaixo da média. Então, mestre, o mesmo aconteceu em áreas da Groenlândia, onde as temperaturas estão abaixo da média. Então, moçada, o que eu quero mostrar a vocês é o seguinte, se você levar em consideração que do branco para o rosa, passando pela cor caramela clara, você tem a maior parte do planeta registrando aqui temperaturas acima da média, então existe a manutenção de um padrão de aquecimento global em curso. Mesmo que tenhamos algumas áreas do planeta registrando temperaturas abaixo da média, no conjunto da obra você tem muito mais áreas do planeta registrando temperaturas acima da média, o que gera uma preocupação muito grande. E de repente,
professores de geografia também irão assistir esse vídeo lá no grupo que eu administro no Facebook, poderiam me dizer: mas professor, nós estamos no período do El Niño e é normal que quando o El Niño se manifesta, a temperatura média do planeta fique um pouco acima do padrão normal. Claro, isso aí é incontestável, porque toda vez que ocorreram eventos do El Niño, a temperatura média do planeta subiu mais um pouco. Mas eu estou me referindo a um padrão que está em curso há vários anos, em que tem mostrado que a temperatura média do ar, assim como a temperatura média do mar, vem subindo gradativamente. O que chama a atenção agora, mais recentemente, é que esse ritmo de elevação da temperatura, não só do ar atmosférico, assim como dos oceanos, está aumentando num ritmo mais acelerado. E, consequentemente, na medida em que isso ocorre, as mudanças climáticas em curso no nosso planeta acabam se acelerando e trazendo inúmeras consequências, em algumas áreas até positivas, mas no conjunto da obra essas consequências são negativas, porque essas mudanças climáticas são acompanhadas de secas severas, ondas de calor, redistribuição das chuvas, tempestades mais violentas, intensificação dos furacões, não só em número, como também da própria força ou intensidade das tempestades ciclônicas. Então, na verdade, as sazonalidades climáticas, com efeitos negativos, não só para a sociedade, assim como para a economia, elas tendem a se intensificar também, a aumentar, causando prejuízos de bilhões de dólares a diferentes países do mundo. Ora, se nós temos a maioria dos países subdesenvolvidos com escassez, carência de recursos, na medida em que essas intempéries da natureza, como ondas de calor, como tempestades severas, como secas severas, passam a ocorrer com maior frequência, os prejuízos tendem a ser maiores. Agora, quando isso acontece num país de menor desenvolvimento, sem recursos suficientes, isso acaba agravando as condições sociais e econômicas de boa parte da sociedade que vive nesses países. Aqui no outro slide eu vou mostrar a vocês o seguinte. Repare a anomalia da temperatura da superfície do ar diária. Essa anomalia da temperatura da superfície do ar em escala global, tá? É uma média global. Então, essa linha branca aqui representa, né, o ano de 2024, a linha vermelha representa o ano de 2023 e as demais linhas representam outros anos. Então, como vocês podem ver, já no ano de 2023, a linha vermelha, em boa parte do ano, ela ficou acima do padrão normal. Repare, bem acima do padrão normal, quando se compara às demais ilhas que representam os demais anos. E agora, a linha branca que representa o ano de 2024, e nós estamos no início de março de 2024, já demonstra um padrão acima daquilo que foi até então registrado em anos anteriores. Caso haja a manutenção desse padrão no ano de 2024, é possível que o ano de 2024 venha a ser considerado o ano mais quente do mundo. Isso poderá não acontecer? Sim, poderá não acontecer, porque, de acordo com a Administração Atmosférica Oceânica Nacional, o NOAA, pertencente aos Estados Unidos, a probabilidade de se formar o fenômeno da Laninha em 2024, no momento, já é de 80% no segundo semestre. E quando a Laninha se manifesta, ao contrário do El Niño, nós temos uma queda da temperatura média global. Então, nós temos que aguardar os próximos meses para termos certeza se esse padrão
de elevação da temperatura que tem sido registrado nos últimos anos será mantido, e se o ano de 2024, de fato, passará a ser o ano mais quente até então registrado pela sociedade moderna. Pode não acontecer? Claro, pode não acontecer, até mesmo porque o ano de 2024 está sendo marcado pelas previsões feitas pelos mais renomados institutos de meteorologia existentes no mundo como um ano de laninha. E sendo assim, há uma tendência de que a temperatura média global no ano de 2024 fique abaixo do ano de 2023. Lembrando que o El Niño ainda está atuando, está perdendo força, já não é um El Niño muito forte, agora ele já é um El Niño moderado e está se enfraquecendo, e de acordo com as previsões, nós teremos uma curta transição do El Niño para a Laninha, que deverá se intensificar a partir do segundo semestre de 2024. Aqui nós temos a temperatura mundial diária da superfície do mar, bate novo recorde, atingindo em fevereiro 21,09 graus. Nós temos aqui a linha preta marcando a temperatura da superfície do mar, e você já observa o seguinte, que o ano de 2023, pelo menos na maior parte do ano, nós tivemos temperatura das águas oceânicas bem acima daquilo que até então foi registrado nos anos anteriores. E repare que, através dessa linha preta, que a temperatura do mar está bem acima da temperatura média registrada no ano de 2023, e sendo assim, dando sequência ao aquecimento, à elevação da temperatura da superfície do mar, que vem sendo registrada há vários anos. Então, a elevação da temperatura da superfície do mar, ela acompanha o próprio aquecimento global. Eu costumo ensinar isso a meus alunos, porque na medida em que a temperatura do ar atmosférico sobe, consequentemente nós teremos uma relação direta com a elevação da temperatura da superfície das águas oceânicas. E na medida em que a maior parte da superfície do planeta é coberta por mares e oceanos, e essa superfície fica mais aquecida, nós temos duas consequências imediatas. Primeiro, que os oceanos passam a irradiar para a atmosfera mais calor, o que contribui para a elevação da temperatura média do nosso planeta. E também nós temos uma outra consequência que está relacionada ao aumento da evaporação da água do mar. Ora, a partir do momento em que a temperatura aumenta e a evaporação da água do mar também aumenta, nós teremos condições extremamente favoráveis para a formação de tormentas ciclônicas que dão origem aos furacões aqui no Oceano Atlântico, aos ciclones no Oceano Índico e aos tufões no Oceano Pacífico. Lembrando que esses nomes são terminologias diferentes para o mesmo tipo de tempestade ciclônica. Lembrando que tempestade ciclônica é toda aquela que se forma em torno de uma célula de baixa pressão. E quando essas tempestades ciclônicas se formam no entorno de uma célula de baixa pressão, dependendo da queda da pressão do ar atmosférico, nós teremos as condições ideais para a formação dos furacões, ciclones e tufões. Aqui nós temos, mais uma vez, a temperatura diária da superfície do mar. Aqui nesse gráfico, a ideia é mostrar a variação dessa temperatura entre as latitudes 60 graus norte e 60 graus sul. Então, a linha preta aqui já representando o mês de fevereiro, a linha vermelha representando o ano de 2023, a linha amarela representando o ano de 2020, a linha azul clarinha 2016, azul escura 2015. Então você pode perceber que já no início do ano de 2024,
a temperatura média da superfície do mar esteve ou está bem acima da temperatura média registrada em anos anteriores. Se essa tendência permanecer, então a elevação da temperatura das águas oceânicas trará consigo inúmeras consequências que não só se limitam às mudanças climáticas, mas também a um conjunto de fatores geradores de problemas socioeconômicos ambientais que nós teremos que enfrentar em função da manutenção desse padrão de alteração da temperatura das águas oceânicas. Aqui nós temos a temperatura da superfície do mar média para fevereiro de 2024. Então a temperatura média da superfície do mar foi de 21,06 graus, né, em fevereiro de 2024. Sendo assim, nós temos um padrão para comparar de 1991 a 2020, que é a referência, e nós temos aqui a data eras de 1979 a 2024. Então você pode observar por essa escala de cores aqui as mudanças que estão em curso, em andamento. Então, por exemplo, na cor azul escura, mais frio, repare que poucas as áreas tiveram temperaturas mais baixas. O azul intermediário, muito mais frio que a média, então tivemos algumas áreas nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico com temperatura muito mais baixa que a média. O azul clarinho, mais frio que a média, então repare que algumas áreas oceânicas também registraram isso. O branco perto da média, ou seja, sem muita oscilação. O caramelo mais quente que a média, então você observa que em boa parte dos oceanos tivemos esse padrão. O laranja muito mais quente que a média e o vermelho mais quente. Então repare que no seu conjunto geral as águas oceânicas registraram temperaturas positivas, ou seja, acima da média que até então vem sendo registrada pelos cientistas. Então isso aqui também serve para comprovar um padrão que está em curso, mostrando a vocês as mudanças de temperatura que vem ocorrendo nas águas oceânicas. Claro que tais mudanças estão atreladas ao chamado aquecimento global. Aqui nós temos, para que vocês vejam, temperatura do mar no litoral brasileiro anulou o efeito do El Niño no sertão nordestino. Inclusive eu gravei uma aula no mês de fevereiro, se não me falha a memória, no mês de fevereiro, porque eu vi um padrão de chuvas que não é comum para o sertão nordestino em épocas de El Niño, porque dentro do conhecimento científico, toda vez que o El Niño se manifesta, o sertão nordestino ele registra chuvas abaixo da média. Mas só que este ano ocorreu um padrão totalmente diferente e isso me levou a tentar pesquisar o porquê que as chuvas, inclusive no mês de fevereiro, ficaram bem acima da média, por exemplo, no Rio Grande do Norte, por exemplo, no Ceará, em outras áreas, a Bahia então nem se fala. Então, eu vi um padrão que não é comum em épocas de El Niño, porque quando o El Niño se manifesta, normalmente nós temos o posicionamento de um centro de alta pressão sobre o sertão nordestino, lembrando que anticiclones, o nome que se dá aos centros de alta pressão atmosférica, são áreas dispersoras de vento, bloqueando dessa forma a entrada do ar úmido procedente do Oceano Atlântico, e quando a pressão atmosférica aumenta, o ar ele passa a exercer o movimento de subsidência, descida, inibindo a formação de nuvens de chuva e criando sobre a superfície aquilo que nós chamamos de domo ou cúpula de calor, que são responsáveis pela formação das chamadas ondas de calor, que acompanham em determinados momentos, sobretudo no período da primavera e no período do verão, regiões diferentes do nosso planeta.
Então, ora, se a temperatura do mar no litoral brasileiro está acima dos padrões normais, inclusive aqui no sul chega em alguns pontos a estar 3, 4 graus acima do padrão normal, isso, de certa forma, influenciou no regime dos ventos, influenciou no padrão de evaporação. Essa temperatura do mar mais aquecida trouxe a zona de convergência intertropical para as proximidades do litoral setentrional do Brasil, lembrando que a convergência intertropical é uma zona onde se processa o encontro dos ventos alísios, que são ventos quentes e úmidos que migram das imediações dos trópicos em direção à linha do Equador, criando na faixa próxima da linha do Equador uma zona de instabilidade atmosférica que é responsável por parte das chuvas que caem no entorno da zona equatorial terrestre. Então, em função dessa temperatura das águas oceânicas estarem mais altas do que o padrão normal, isso acabou alterando o regime dos ventos, acabou aproximando a zona de convergência intertropical do litoral setentrional da região Nordeste, criando as condições atmosféricas favoráveis para a ocorrência de chuvas no sertão nordestino, numa época em que o pessimismo tomava conta, porque havia a previsão do Super El Niño, como a NOAA confirmou, tivemos um Super El Niño em 2023, só que esse Super El Niño acabou não provocando uma seca severa no sertão para alívio dos agricultores, pecuaristas e também para o alívio no sistema de abastecimento de água de muitas propriedades rurais e também das cidades localizadas não só no interior, assim como também no litoral. Aqui nós temos a elevação da temperatura do mar causa o branqueamento dos corais. Nós tivemos ao longo dessa semana notícias que foram publicadas pela imprensa mostrando que os corais da barreira de corais existente lá no leste da Austrália a barreira de corais está ficando branca. Isso quer dizer que os corais estão morrendo. Então, na medida em que isso acontece, você pode ver por essa imagem que os corais estão brancos. Isso acontece quando a temperatura da água do mar fica 1 grau acima do padrão normal. Então, o processo de branqueamento começa a se desenvolver e isso é um sinal de que os corais estão morrendo. Então, esse valioso ecossistema marinho que existe na barreira de corais, que é a maior barreira de corais encontrada no planeta, que está localizada no Oceano Pacífico, no leste da Austrália. Então, na medida em que os corais morrem, isso, de certa forma, terá um impacto no ecossistema marinho sem precedente. Então, já é mais um prenúncio daquilo que está ocorrendo no nosso planeta em função não só da elevação da temperatura do ar atmosférico, mas também da elevação da temperatura da superfície do mar. Lembrando que esses corais aqui ficam bem próximos da superfície do mar. Em alguns pontos, até na maré baixa, eles ficam acima da superfície do mar. Aqui nós temos o aumento do número e da intensidade dos furacões. Falei sobre isso ainda há pouco, porque na medida em que os oceanos vão ficando mais quentes, nós temos o aumento da irradiação de calor para a atmosfera, a transmissão de energia para a atmosfera, assim como o aumento do processo de evaporação. Então, o ar mais quente e úmido, numa região onde nós temos o surgimento de células de baixa pressão atmosférica, uma depressão atmosférica muito acentuada, ou seja, quando a pressão do ar cai muito, cria-se a condição favorável para a formação de uma tormenta ciclônica em forma de espiral. Vocês, através dessa imagem, podem perceber que o furacão, no seu conjunto de nuvens, ele tem o formato em espiral com o olho aqui no centro. Então, a formação de furacões, não só no Atlântico, assim como
os ciclones no Índico e os tufões no Oceano Pacífico, a formação vai se tornar muito mais frequente e a intensidade dos furacões, inclusive, tende a aumentar. Eu li alguns meses atrás, 2, 3 meses atrás, que os cientistas já estão procurando alterar a escala Simpson, que mede a intensidade dos furacões, que vai de 1 a 5. Então os cientistas já querem criar a intensidade 6. Por quê? Os furacões estão se tornando mais fortes, os ventos estão se tornando mais fortes e a intensidade de um furacão é medida pela velocidade dos seus ventos. Então, as mudanças climáticas em curso decorrentes não só do aquecimento do ar, mas também do aquecimento do mar, em combinação, irão potencializar a formação dos furacões, ciclones e tufões nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. E isso, de certa forma, é prejudicial porque a frequência de furacões, o aumento da intensidade de furacões, nós sabemos que quando uma tempestade desse porte atinge uma zona habitada, nós temos prejuízos enormes, não só materiais, mas também prejuízos muito grandes ao setor agropecuário. Aqui nós temos a aceleração do derretimento das geleiras. É algo bem notório a partir do momento em que a temperatura do mar também está subindo lá no Ártico e no entorno da Antártida. Ora, a elevação da temperatura da água do mar acelera o derretimento do gelo marinho. Até aí não tem nenhum problema, até aí. Porque o derretimento do gelo marinho não vai aumentar o nível do mar. O problema é que, na medida em que o gelo marinho derrete, o gelo que se encontra nas ilhas, e, por exemplo, na Antártida, que é um continente, na Groenlândia, que é a maior ilha do mundo, em terras emersas, esse gelo passa a se deslocar numa velocidade maior para dentro dos mares e oceanos. Ora, na medida em que as geleiras se desloquem mais rapidamente das terras emersas para as águas oceânicas, o processo de derretimento vai se acelerar e, consequentemente, o volume de água nos mares e oceanos aumentando, o nível do mar também vai aumentar. E isso, de certa forma, é muito ruim, porque o aumento do nível do mar acelera a erosão costeira, acelera o avanço do mar, e nós temos uma parte considerável da população mundial vivendo em zonas costeiras, não só em áreas urbanas, assim como em áreas rurais. Aqui nós temos esse mapa feito pela NASA, bastante interessante. Esses pontos azuis são alguns pontos identificados pela NASA, onde o aumento do nível do mar gerará impactos muito grandes na zona costeira. Isso você pode observar que é um processo que vai ocorrer e já está ocorrendo nos diferentes continentes do mundo. Repare, na América como um todo, na África, Europa, que é a área mais impactada junto com a América do Norte, você pode perceber que a Ásia também sofrerá impactos a respeito da alteração do nível do mar. Então, na medida em que isso acontece, também teremos como consequência o aumento do número de refugiados ambientais que serão obrigados a deixar as zonas costeiras e migrar para o interior, para terras mais altas. Há um custo enorme de bilhões, trilhões de dólares que muitos países não terão como resolver esse problema a curto, médio prazo. Então, nós estamos vendo um cenário muito difícil, um cenário de grande dificuldade, em razão dos problemas que irão se avolumar com as mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Aqui nós temos duas imagens mostrando o avanço do mar em zona costeira aqui no Brasil, E isso também
é fruto da elevação do nível do mar e do próprio aquecimento da água do mar, né? Porque se a água do mar fica mais quente, o próprio nível do mar também sobe. Isso é física. E quem já estudou física sabe disso, né? Então, a água mais aquecida, a água dos oceanos, ela tende a subir um pouco. E essa água recebe o reforço da água proveniente das geleiras encontradas em terras emersas. Isso acaba acelerando a subida do nível do mar e a erosão costeira, em função da subida do nível do mar, vai fazendo com que o oceano, o mar, avance sobre áreas litorâneas, e quando isso acontece em áreas litorâneas habitadas, nós teremos esse resultado aqui, casas sendo engolidas, sendo tragadas pelo avanço do nível do mar. Esse problema vem ocorrendo nas mais diferentes regiões do nosso planeta. Aqui no Brasil, nós temos inúmeras praias onde o processo de erosão costeira, avanço do mar, está gerando problemas enormes e obrigando, em alguns casos, as autoridades a investirem em obras de contenção da zona costeira, através de colocação de pedras, através de construção de muros de concreto, enfim, através da engorda de praias, dragando a areia que se encontra no fundo do mar, próxima à zona costeira. Mas são medidas, no caso, né, da engorda de praia, no meu entendimento, medida paliativa, porque o mar continua subindo e a tendência é que essa areia acabe sendo engolida novamente pelas águas oceânicas. Aqui nós temos o aquecimento do mar está forçando a migração de peixes para águas mais frias. Esse processo tem sido verificado na zona intertropical oceânica. Espécies de peixes das zonas intertropicais estão sendo encontradas em águas nas zonas temperadas, visto que a elevação da temperatura da água do mar é extremamente prejudicial a determinadas espécies de peixe. Lembrando também que a água mais aquecida, ela perde oxigênio e ela tem menos alimentos, né, para os peixes. As águas mais frias, elas são mais ricas em oxigênio e são mais ricas em plâncton, o que normalmente concentra maiores cardumes. E na medida que as águas oceânicas se aquecem, não há outra alternativa dos peixes para migrarem para as zonas temperadas, onde as águas oceânicas também estão ficando mais quentes, mas dentro de uma temperatura que vai de encontro à adaptação desses peixes a essas águas. Então, esse também é um problema ambiental que vem sendo verificado nos mares e oceanos em zonas tropicais. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Moçada, mais uma vez eu estou gravando aqui uma aula sobre meio ambiente, no intuito de promover um alerta à sociedade, não só meus alunos, mas todos aqueles que seguem o canal Geogênio, porque nós, como seres pensantes, temos obrigação de adotarmos medidas para conter essas mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Eu, no momento, tenho 65 anos, eu falo para os meus alunos que eu estou no final da minha vida, mas continuo sendo ambientalista. Por quê? Por causa dos meus netos, por causa dos meus sobrinhos netos, por causa dos meus primos, que são crianças, né? Primos de segundo, terceiro grau, crianças, né? Enfim, por causa de todas as crianças que habitam esse planeta, independentemente do país que pertençam. Então, como ser humano pensante, eu gostaria que a sociedade como um todo e aquelas pessoas que representam as nações, que são os governantes, presidentes, primeiro-ministros e por aí vai, né, se unam e busquem soluções que permitam reverter o processo do aquecimento global como forma de salvaguardar a vida de centenas de milhões de pessoas nesse planeta e até mesmo a existência da raça humana, porque nós temos, como seres biológicos, resistência a uma determinada temperatura. Um calor muito forte foge da resistência do nosso organismo
e os seres humanos irão perecer. E lembrando que essas mudanças climáticas, elas têm impacto em todos os ecossistemas, têm impacto no setor agrário, causando prejuízos, podendo determinar a queda da produtividade agrícola, num planeta onde a população hoje é superior a 8 bilhões de habitantes. O que eu peço a vocês é que despertem essa consciência ambiental, independentemente da questão ideológica, da crença partidária, ideológica que cada um tem. Todos nós temos o dever de sermos ambientalistas, como forma de preservar a vida em nosso planeta, pelo menos não só a vida humana, assim como a vida contida em tantas espécies que habitam o mundo. O ser humano pode até entrar em extinção. A vida como um todo no planeta, acredito que não, mas uma parte dessa vida com certeza irá sucumbir caso não façamos algo para reverter o aquecimento global, que já está trazendo consequências severas para inúmeros países do mundo. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!